consiga dar cabo dos três segmentos na modalidade de ensino, pesquisa e extensão, eu não vejo ainda vontade política em nenhuma universidade brasileira. Em nenhuma universidade. Eu posso dizer que visitei muitas universidades brasileiras, dei palestras em muitas universidades a partir das experiências da Paraíba. E a Paraíba ainda é muita referência, com muito cálculo ainda para o nacional, porque aqui existem vários programas de forma simultânea sendo executados. Para você ter ideia, o movimento mais importante de extensão no Rio de Janeiro ainda é o trabalho com a maré. Salvo engano, alguns outros programas voltados mais para essa relação universidade-comunidade, mas mais para dentro da universidade do que na comunidade. Se a gente for olhar o cenário do Sul, um contingente muito grande de programas de pesquisa, mas com um de extensão muito pouco. Salve Juí, alguma coisa lá em Pelotas, lá no Rio Grande, que ainda existe experiência. Blumenau, mas ainda muito centrado em mudanças pequenos, modelos que a gente não poderia chamar de programa ainda. Né? Em Brasília surge uma preocupação nos arreboques, ali, em algumas experiências de troca aqui com Minas e com a Paraíba, algumas experiências que vai de Brasília a Goiás, e a gente tem um movimento lá de café com ideias, é um movimento de extensão interessante, nessa linha da extensão pela linha da extensão popular. No Norte, muito ruim, quase nada. E no Nordeste a gente tem aqui algumas coisas ali no Ceará, alguma coisa aqui em Pernambuco, na Bahia avançou-se bastante, Alagoas está se devendo alguma coisa, mas ainda muito incipiente do ponto de vista de programas. Né? E Aracaju não tem assim, uma história. Então, para a gente ter um cenário limpo, mais ou menos assim, que é programas de extensão, a Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, a gente tem um cenário muito interessante. Maranhão quase nada, Tocantins muito pouco, Vale de Jequitinhonha tem algumas coisas interessantes que se assemelham com a Paraíba e com o Nordeste. Então, deixando esse cenário um pouquinho, vamos pensar o que é política de extensão nessa leitura da extensão popular. O que é que a gente gostaria que essa extensão popular desse conta? Ela teria uma carga pedagógica na linha da educação popular, uma prerrogativa de pensar linhas de ação que tenham um comprometimento ético com as demandas dos movimentos sociais, que tenha condição de enxergar essas demandas que vêm da sociedade, muitas vezes na ânsia de um programa, de uma ajuda, de um socorro, de uma assistência, e aqui a gente consegue de alguma forma dar um corte nisso, um recorte, e tentar construir, pelo viés da promoção, uma integração maior da instituição, dos serviços com essa comunidade. Qual é a grande dificuldade? O Pedro aqui acabou de dizer que precisa dar sustentabilidade à ANEPOC. Você não dá sustentabilidade a uma entidade que não tem CNPJ, que não tem legitimidade jurídica. Mas você pode dar sustentabilidade aos programas que são apostados à ANEPOC. O exemplo disso tem uma proposta aqui de um programa que são vários programas integrados, financiados pelo PROESP, e aí você tem uma linha de pensamento mais ou menos, não vou dizer que ela é hegemônica, mas tem uma certa coesão na sua aplicação do ponto de vista conceitual da extensão popular. Teria críticas no sentido de a gente alargar mais esse olhar, que a gente vive muita gente no mesmo espaço fazendo coisas dos nossos programas. E no grande laboratório é importante isso, mas a gente quer largar mais.
você ter ideia, hoje eu pratique a extensão popular em 68 assentamentos rurais. Dou conta de 2 regiões, Mata Norte e Brejo Paraíba. E conseguimos, de alguma forma, construir linhas. Não posso dizer que a gente está com tudo acabado, mas podemos pelo menos usar arcabouços para discutir o que a gente chama de universidade popular. Ou seja, a universidade das sabedorias, das trocas de experiências, da escuta dos vídeos da aula, do outro lado da rua. Essa universidade, por mais que a gente seja compromissado, e eticamente compromissado, a gente, pelos projetos que ela tem, pelo formato, pelo modelo, a gente não consegue ainda fazer com toda a pujança que a gente pode fazer esse intercâmbio, essa interlocução com o outro lado da rua. Haja vista que vai estar cercado. Haja vista que o Castelo Branco é quase 12 mil famílias e a gente não consegue atingir o Castelo Branco. E atingimos através do HU, do serviço, da visão assistencial. Mas promocional a gente ainda não conseguiu efetivamente avançar nesse sentido. Entretanto, conseguimos nos nossos projetos individuais, nas nossas paróquias, montar coisas interessantes. E essas paróquias hoje que se romperam, que se quebraram, vão se transformando nesse programa e começa a dar visibilidade a esse novo conceito da extensão que a Unecoca apoia e que chama de extensão popular. Então, esse talvez seja o grande olhar, o grande fio condutor que nós precisamos ter nos próximos anos, nas nossas práticas, nos nossos caminhar, convidar os sócios para outros parceiros, outros companheiros, outras instituições, outros movimentos, começar a construir esse olhar mais para fora, mais plural, mais interatuante, mais intersetorial, que a extensão possibilita. Obviamente que a academia ainda prepara muito para o academicismo. A academia ainda prepara muito para o mercado, para a formatura. Ela já está muito preocupada com os nossos seminários. Ela não permite que o estudante tenha essa vigorosidade ainda pela sua sobrecarga horária na sala de aula. Isso é importante? É claro que é. Eu não posso prescindir ou imprescindir da técnica e da boa técnica, até para a gente poder também prestar um bom serviço do outro lado da rua. Mas não poderia ser também tão tecnocrática, tão hospitalocêntrica, tão centrada nas coisas, em vez de ser um indivíduo. Então, a gente precisa construir uma linha reflexiva que ela possa tocar no indivíduo, tocar no profissional, tocar na instituição e falarmos a mesma linguagem. Um exemplo disso, basta haja vista nesse modelo agora de transversalidade, onde os estudantes mais jovens, no início dos seus cursos, estão indo aos serviços. Quanta coisa interessante pode ser vista ali do ponto de vista da extensão, mas também do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista do ensino. A gente poderia estar trocando muita experiência, muita vivência. Eu fico olhando muitas vezes lá nas unidades de saúde, um televisor, um circuito fechado, a gente vê sempre desenhos animados ou novelas. Já pensou se a gente pegar uma palestra da Dona Palmira sobre plantas medicinais, uma Neves, se a gente pegasse um terapeuta popular fazendo suas práticas e dialogando com o médico, no lugar de estar vendo desenho animado, uma novela, talvez fosse mais interessante, né? E isso não deixa de ser uma formação ou informação do ponto de vista da extensão na sua interface de ensino e da pesquisa. Um outro elemento que eu acho assim, fundamental para a gente tentar trazer essa tal sustentabilidade é a gente ter a coerência do nosso limite e do limite do outro. Muitas vezes a gente tem o nosso programa, entra até um certo ponto e a gente não consegue passar isso para o outro, para que dê continuidade. Parece que quando chega no nosso limite, acabou o programa, não perde a solução de continuidade, porque a gente não tem essa generosidade
de entender que o outro é complementar a essa ação. A extensão é capaz de fazer isso. O ensino não faz, porque o ensino é compartimentalizado, tem as suas gavetas. A fisioterapia cuida só de um processo, a nutrição cuida de outro processo, a medicina de outro, a engenharia, direito. Então, na extensão, é um campo profícuo para a gente conseguir misturar essas gavetas. Do ponto de vista da gestão, do direito, da medicina, da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, da psicologia, do serviço social. E a gente não consegue avançar porque essa academia não prepara para isso. Então, romper com esse modelo implica em a gente também ter esse olhar da transversalidade, um olhar mais curioso, mais atrevido, para que ele fique mais autêntico aos olhos de quem está do outro lado, precisando dos serviços. Quando a gente chega lá nos serviços, parece que é um alívio porque chegou o doutor. E não é para chegar um doutor, é para chegar mais um aprendiz. A gente chega lá e às vezes a gente se inibe os companheiros que estão lá. E por último, para a gente passar a peteca, né? Lembra-se que eu falei da necessidade de a gente fazer uma linha reflexiva que toque no ser, que toque na academia e que toque nas instituições. Os serviços, quando a gente chega lá, nos vê meio atrasados, ou então como tarefeiros, e nunca como educadores. E o nosso papel nesse espaço é de educação, no campo da informação. Então, se a gente puder aprender a aprender, que a gente sabe muito ensinar, mas aprender a gente sabe pouquíssimo, do sentido de aprender a aprender para poder passar, para poder transformar, para poder ajudar. Então, talvez seja esse o grande campo da extensão, desse viés da extensão popular, que a gente possa, nesse aprender com o outro, construir com o outro os espaços melhores. Nosso, claro. Porque, independente de eu ser da universidade A, B ou C, eu venho também de uma comunidade. Eu transito pelos espaços que essa comunidade transita. Eu experimento os serviços que essa sociedade, porque essa comunidade experimenta. Mas parece que a gente não está aqui, fica involucrado, fica protegido, fica todo encarapaçado. E esse ser, esse ser daqui não consegue romper com essa carapaça do outro lado da rua. A gente chega lá todo travestido de doutor, de professor, de academia, de academicista. Então, romper com esse modelo, talvez seja a gente trazer para esse campo da linha reflexiva de que eu sou um ser humano, eu sou um educador, eu sou um gestor institucional e eu posso ser tudo isso lá na comunidade e aqui também. Talvez não seja